Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo de Long and Short. Eu sou o Luiz Fernando Rocha e são 5h25 do dia 6 de junho, véspera de feriado. Daqui a pouquinho a gente já está livre, né? Talvez seja o último programa de vocês. Gente, acho que vocês já cansaram da gente essa semana, né? E o TG aparecendo, mostrando a cara aí todos os dias, de manhã e de tarde e de noite. Mas a gente acha muito bacana essa interação, achando que foi uma semana muito legal e agora a gente vai falar sobre estratégias de arbitragem que são bastante complementares a tudo que a gente está vendo, no sentido que um investidor ou um trader completo tem que fazer várias coisas com o próprio dinheiro, né? Algumas vezes o que está dando mais dinheiro é o swing trade de análise técnica, um trading follow, alguma coisa. Às vezes uma arbitragem dá mais resultado. Muitas vezes é comprar uma carteira de longo prazo, às vezes você pode pegar essas ações e vender um pouco de opções para diminuir o teu preço de custo, e dá para fazer tudo isso junto. Mas aí é complexo, porque são uma série de, digamos assim, camadas de conhecimento, camadas de estratégia. Então o importante é a gente ir implementando a nossa estratégia de investimento, a nossa estratégia de trade aos poucos, devagarzinho. Só para deixar claro, quando eu falo trade e falo investimento, a única diferenciação entre os dois é que o investimento é um trade de longo prazo, é aquele que você entra não para sair amanhã, mas para sair daqui 1, 2, 5 anos, depende do que é longo prazo para cada um. E a segunda coisa é que normalmente o investidor faz alocação, ele escolhe os ativos independente do timing, e o trader faz o timing. Então, entre ser um trader e um investidor, é bem mais difícil ser investidor do que é bem mais difícil ser trader do que investidor, porque além de você acertar os ativos, você tem que acertar o timing também. E é por isso que o último nível, né, da cadeia alimentar do investimento é o trade, porque é o mais difícil, o mais complexo, o que a pessoa precisa ter maior conhecimento. Então, se alguém me pedisse um conselho sobre como começar e como evoluir as próprias técnicas, começar fazendo investimentos de leve, mexendo com ações, comprando para uma carteira, e aí depois ir incluindo aos poucos essa complexidade e acelerando esse tempo, né? Deixando cada vez as operações mais rápidas, algumas, e outras mais lentas. Isso a gente outro dia fala um pouco mais. A ideia é a seguinte: a gente vai comentar um pouquinho como é que andam as estratégias de long e short, vamos explicar mais ou menos como é que são essas estratégias. Eu tô sem conseguir enxergar as perguntas aqui, mas acho que ou o TG me passa as perguntas, ou eu abro algum outro mico aqui, alguma coisa assim. Não estou conseguindo enxergar, mas vocês já se acostumaram a me verem tendo problemas operacionais aqui, não se preocupem, a gente se arruma. Então estamos passando aqui a tela para a tela do site Bonifinvest. Hoje, diferente da maioria das estratégias, da maioria dos chats, a gente não vai usar o Shark, a gente vai mostrar como utilizar o FlexScan, né, que é o sistema que escaneia as estratégias de opções, as estratégias de long and short, nesse caso de long and short, que é o que a gente vai usar. Vamos mostrar para vocês como é que faz. A ideia é a seguinte: você clica aqui em ferramentas no site, não sei se eu dou um pouco mais de zoom, acho que assim dá para enxergar um pouco melhor. Você clica aqui em ferramentas, acho que dá até para diminuir aqui um pouquinho. Isso, acho que agora aumentou bem o site. Já tem até uma propaganda dela aqui, né, na tela do site. Clique em ferramentas, o último item aqui do menu é FlexScan Bonifinvest. Você clica e ele vai abrir uma nova tela no teu browser, que é a tela do FlexScan, e olha como ela fica grande. O legal é isso, ela fica bem grande na tela do browser,
e é mais leve porque a gente não precisa carregar o Shark todo com todos os ativos, todas as ferramentas que o Shark tem. Muito bem, então estamos aqui já com a tela do Pair Trading aberta e vamos escolher alguns pares para trabalhar. O primeiro que nós vamos ver é o par que a gente tem mais acompanhado, que é aquele que tem Itaú na frente, né? E depois Bradesco, que é o que a gente tem visto todas as semanas, além de OGX com Petro, além de algumas ON com PN. Então vamos tentar seguir aí essa mesma lógica, tá certo? Então, BBDC4. Vocês se lembram que na semana passada a gente apresentou para vocês uma planilha. Essa planilha é uma planilha que a gente utiliza para registrar as estratégias de long and short que a gente fez. Deixa eu ver se está aqui aberto. Pronto, já estou abrindo aqui a planilha para vocês. Daqui a pouquinho eu mostro como é que ela funciona na tela. Só estou abrindo para vocês enxergarem. E a gente lá no dia 30/5, quarta-feira passada, montou uma estratégia de WISA 4 com o WISA 3, comprando o WISA 3, vendendo o WISA 4, que é essa estratégia que está na tela. A gente não montou essa estratégia porque a gente achou que era boa, nem achou que elas iam convergir para algum tipo de ratio diferente, né? Mais alto do que esse 0,60 que a gente pagou. A gente pagou esse preço aqui, ó, 0,606, né? 606 a gente pagou, e a ideia é desmontar, vender esse long and short a um ratio, a um spread mais alto do que esse, mas a gente não montou essa estratégia por causa da oportunidade. A gente montou simplesmente para mostrar como é que é a estratégia, tá certo? Vamos lá então, voltar para a nossa tela. Já puxamos YouTube, não, já pedimos aqui, só clicar agora para puxar. YouTube com Bradesco está aqui. Vamos dar uma focada na tela principal, aumentar também um pouco a tela. Olha lá, vocês se lembram que na semana passada a gente estava muito perto da média, né? E agora novamente esse ratio se afastou e está num dos pontos mínimos, tá certo? O ratio atual agora é 0,967, próximo ao mínimo histórico entre Itaú e Bradesco, sendo que o Itaú caiu muito com relação ao Bradesco nos últimos 2 meses, né? 2 meses e pouco, e está lá embaixo no mínimo. O que provocou isso foram motivos fundamentalistas entre os dois. O Itaú estava um pouco mais exposto ao aumento da inadimplência, aumentou um pouquinho as suas projeções para pagadores duvidosos, né, o tal do PDD, e isso fez com que ele já caísse um pouco. Depois a Dilma começou esse processo de margin squeeze de banco, diminuição da margem de lucro dos bancos através da diminuição da taxa de juros cobrada pelos bancos públicos, o que está levando todo o mercado a se reajustar. Só que o Itaú não caiu nessa, ele continua, mais de 90% das suas linhas de crédito continuam ao mesmo preço, apostando que não vai haver uma migração muito grande, porque o cliente Itaú não liga apenas para a taxa, para o preço, liga também para a qualidade do serviço, que de fato pegar uma fila na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil para poder abrir uma conta, para aí conseguir uma linha de crédito, não é muito a cara do cliente Itaú. Mas o mercado está avaliando isso mal, é por isso que novamente a gente está nos mínimos. Nesse sentido, a gente tem 2 tipos de estratégia, 2 tipos de abordagem. A primeira abordagem, como a gente já se acostumou a falar, é o sujeito que tem as ações do Bradesco, ele vem carregando as ações do Bradesco há um certo tempo. Eu tentei ensinar a minha avó a fazer isso 15 anos atrás, ela não aprendeu. Hoje as ações delas seriam numa quantidade muito maior,
que é você tem as ações do Bradesco, quando o Bradesco fica parado e o outro banco cai, ou quando o Bradesco cai mais que o outro banco, você simplesmente vende as suas ações do Bradesco, total ou parcialmente. Obviamente que a gente vai indicar vocês fazerem isso de maneira parcial, sempre utilizando múltiplos lotes, fazendo entradas e saídas parciais. É uma característica nossa, a gente se acostumou, aprendeu a gostar desse tipo de abordagem. E vender as próprias ações do Bradesco e comprar em Itaú parcialmente, começando com talvez 30% ou um terço da posição, que é quase a mesma coisa, e aumentando aos poucos de acordo com a oportunidade do trade. Muito bem, você vai vender as suas ações do Bradesco parcialmente, comprar em Itaú. Quando que você desfaz a estratégia? Quando é que você volta para o Bradesco? Primeiro, depende muito de qual ativo você faz questão de carregar quando você não estiver arbitrando. Tem um dos dois que você tem que preferir. Se você prefere o Bradesco, se você considera que o papel que você carrega no longo prazo é o Bradesco, aí você tem que ter um pouco mais de pressa na sua troca. Então, se você fizer a troca, se você fizer o tal do long aqui na faixa do 0,97, quando ele chegar na média, que está aí na faixa do 0,99, quer dizer, daqui 1,5%, quase 2% de convergência, de aumento do ratio e, consequentemente, de lucro, aí você desfaria a posição quando ele chegasse na média. Se você é uma pessoa que está começando a fazer essa estratégia agora e não liga de ter um pouco de Bradesco e um pouco de Itaú, não liga de carregar um pouco de Itaú durante um tempo um pouco maior, você pode desmontar metade daquilo que você montou agora do ratio na média, lá no 0,99, e esperar. Porque aí, se ele subir e passar disso 1,01, 1,02, você continua desmontando aos poucos, vai sempre zerando metade do que você tem, deixando um pouco de Itaú. E se você desmontar metade na média, esperar um pouquinho, só que tá cheio de ambulância, gente. A gente tem o bombeiro a uns 200 metros daqui, então de vez em quando acontece isso. É bom e é ruim, né? Se pegar fogo aqui, pelo menos os caras chegam rápido. Vamos lá. Qual que é a ideia? Estamos trocando o Bradesco por Itaú. Chegou na média, você montou, vendeu o Bradesco, comprou Itaú, chegou na média de 0,99, você desmonta a metade. E aí, se o mercado voltar para baixo do 0,99, para baixo da média, nova oportunidade de comprar Itaú e vender Bradesco. Você desfaz, você monta de novo aquilo que você tinha realizado de lucro e beleza, vai tentar uma outra oportunidade. Continuou caindo, foi lá para baixo, monta mais um pouquinho, subiu, voltou para a média e desmonta. Você pode então fazendo essa jogada com múltiplos lotes, aproveitando que o Aguiar está morrendo de rir lá. Aproveitando que a gente tem os dois papéis, que são duas boas empresas e que elas oscilam entre elas. A volatilidade, gente, ela é um recurso, ela é uma energia, ela é algo inerente ao mercado, ela está lá. E ao invés de você ficar tentando isolar a volatilidade, neutralizar o risco da volatilidade, você pode usar essa variação natural que os ativos têm entre si, ou então de maneira absoluta, para se beneficiar, fazendo entradas e saídas parciais. Segundo tipo de técnica, long e short mesmo. Você não tem nem Bradesco, nem Itaú e está a fim de fazer essa troca, está a fim de fazer esse long e short completo, porque está vendo uma oportunidade. Aí o que você tem que fazer? Você tem que ir no seu home broker, você tem que alugar o papel Bradesco, vendê-lo short, comprar Itaú e aguardar esse ratio, esse spread convergir para uma faixa de preço mais lucrativo. Como você não tem Bradesco, não está carregando, você está short no papel. E aí tem o risco, mesmo que remoto, do papel que você está vendido continuar caindo sem parar, e o papel que você continuar subindo sem parar, e o papel que você comprou afundar, continuar caindo. Então você tem que ter stop.
E aí você, além de ter que ter o stop, você também pode colocar a sua saída no lucro um pouquinho mais curta. Então, chegou lá na média, você sai de pelo menos 70% da posição para poder voltar novamente depois. Legal, já vimos o Itaú com o Bradesco. Vamos anotar, vamos registrar que nós estamos fazendo esse ratio a 0,967. Então é só primeiro colocar o 0,967 aqui, depois fazer o resto da anotação. Hoje é dia 06/06 de 2012, véspera de feriado. O papel que a gente vai fazer long é o ITUB 4. O papel que a gente vai fazer short é o BBDC 4. E as quantidades são as seguintes. Vamos considerar que a gente vai vender 10 mil Itaú. E vamos comprar isso em Bradesco. É só eu pegar isso aqui, ó, e dividir por isso aqui. Então a gente vai vender 10 mil Itaú para comprar 10.341 Bradesco. Vou arredondar para 10.300 Bradesco. Tá certo? Por quê? Porque não tem o quebradinho, então a gente não tem necessidade de entrar na fração para poder negociar isso. Por favor, TGM, passa os preços dos dois papéis. Enquanto isso, nós vamos vendo outro par. Enquanto a gente está terminando de anotar, 28,88. eu já vou pôr a OGX com Petro aqui. Começando com Petro, porque a gente está preferindo colocar mais cara na frente sempre para ter um spread acima de 1. Nesse caso aqui o Itaú tá mais baixo que o Bradesco, mas ele sempre teve mais alto. E aqui a gente tem Petro 4. Opa, desculpa, OGX. OGXP3. Legal. Vamos voltar lá para a planilha, porque o TG já me passou os preços aqui. Qual que é o preço de Itaú, por favor? Você consegue enxergar o que eu falo? Aí, Eu vi. Então os preços estão aqui, tudo 28,88. Isso é fechamento. E o preço de Bradesco 29,80. Daí hoje é X e Petro. E aí nós vamos colocar um preço de saída, tá? Qual que é o preço de saída? Saída no lucro, vamos deixar o mercado andar. Quando a gente achar que está legal, a gente coloca. A gente poderia até colocar 0,99, que é mais ou menos 995, que é mais ou menos a média. E a gente vai agora colocar um stop. Quanto seria um stop? Eu acredito que um stop de 2% pode ser uma boa. Então eu vou calcular mesmo, vou pegar o ratio de entrada e multiplicar por 0,98, que já vai dar certinho qual que é o nosso stop. Tá certo? Então tá feito, tá anotada a nossa planilha. Vamos voltar para a nossa tela para ver como é que tá esse par Petro com OGX, que é um outro par que a gente vem acompanhando. Tá certo? Legal. Puxamos, tá aqui. E eu vou colocar bem grande na tela, tá, gente? Pra gente poder enxergar um pouco mais legal. Ao contrário do que aconteceu com o Bradesco e Itaú, nesse caso o ratio subiu. Significa o quê? Que a mais cara, que é a Petro, subiu com relação à OGX. Não é que o mercado esteja bom e que isso seja um rally de alta da Petro. É porque a OGX que deu essa afundada tremenda. Roxo, você está dizendo que para quem tem ações da Petro, por exemplo, pode ser uma oportunidade de trocar por OGX? Olha, nós estamos falando aí para milhares de pessoas, talvez dos 500 mil CPFs ativos na bolsa hoje, 450 mil, porque uns 50 mil já se mandaram nesses últimos 2 anos de lenga-lenga. Talvez esses 450 mil, os 20 ou 30% certamente tem Petro na carteira. E essa Petro na carteira certamente está um preço mais alto do que hoje, porque o papel chegou a 54 antes da crise, né? Se você corrigir por dividendos e tal, um pouco menos, mas o papel chegou numa faixa de preço assim. Então, qual que é a ideia?
A ideia é que a gente possa pegar, vender uma parte da Petro, que caiu obviamente, mas caiu infinitamente menos do que a OGX, e comprar em OGX. Roxo, por que eu faria isso? Porque a gente está com uma distância de 14% com relação à média que ela sempre trabalhou, né? Então pode ser uma boa oportunidade fazer isso agora. Com o spread atual de 1,90, 0,3. Então a gente vai montar essa estratégia e o ideal talvez seja comprar um pouco menos de OGX em termos financeiros do que aquilo que você vai vender de Petro. Agora vem uma explicação um pouco mais complexa, porque envolve matemática e a gente tem que conseguir enxergar matematicamente, visualmente aquilo que eu vou falar. Qual que é a ideia? A OGX é uma empresa pré-operacional, uma empresa com grande potencial de alta, se a economia for bem, se as coisas derem certo, se continuar tendo uma grande demanda por petróleo. Ao mesmo tempo, como ela é super cíclica e sobe muito quando a bolsa sobe, ela cai muito mais do que a Petro quando a bolsa cai. A gente chama isso de beta. Talvez boa parte das pessoas que estão aí já saibam, já tenham ouvido falar do tal do beta. Você pega, compara nos últimos anos quanto que a Petro subiu em épocas de alta com relação ao Ibovespa e quanto que a Petro caiu em média com relação ao Ibovespa e tira uma correlação. Depois você faz o mesmo estudo para a OGX e compara a Petro com a OGX através de um cálculo estatístico. E aí você descobre que se a Petro tem 1,2 de beta, digamos, acho que é por aí, é levemente acima de 1 beta da Petro, significa que se o índice subir 10%, a Petro subiria 11, 1,1. Se ela tem 1,2 de beta, significa que se o índice Bovespa subir 10%, a Petrobras subiria 12%. A OGX não, ela tem um beta de 1,5, 1,8, sei lá, até de 2. Eu vou até, anota pra gente, pra gente calcular o beta da OGX e trazer semana que vem. O fato é que a OGX ela é bem mais volátil, então ela sobe muito mais alta, mas cai mais na baixa. Então talvez a gente não deva fazer o mesmo financeiro 1 para 1. Talvez a gente deva vender um pouco mais de Petro para comprar um pouco menos de OGX. Não vamos fazer isso de maneira radical, porque a gente não gosta nada de que seja radical e porque a gente acredita também que esses betas eles são estocásticos, eles mudam. Às vezes pode ser que a Petro suba igual a OGX e se a gente comprar menos, muito menos o OGX, a coisa complica. Então nós vamos comprar menos o OGX financeiramente do que a gente vai vender de Petro, mas não muito menos. Por quê? Porque tem um efeito que a OGX ela é mais volátil, então na alta ela sobe mais e na queda ela cai mais. Vamos voltar para a tela e vamos anotar aqui como é que anda esse ratio. Então o ratio atual 1,91, 1,911. Então vai ser aqui, ó. Ratio tá aqui 1,911. Legal. O resto dá até para eu copiar algumas coisas. Por exemplo, esse cálculo aqui dá para eu copiar. O cálculo do stop e da saída no lucro dá para copiar, principalmente o stop. Porque nós vamos colocar um stop também com 2%, tá certo? Então se você está entrando a 1,91 de spread, significa o quê? Que a cada 1 kg de Petro que você vai vender, você vai comprar 1,91 OGX. No nosso caso, a gente pode fazer um pouco menos, tá certo? Ao invés de a gente multiplicar por 1,91, a gente pode multiplicar por um pouco menos. Então, vamos começar. O que a gente está comprando? Nós vamos comprar OGXP3. Quantidade.
10 mil. Vamos fazer a conta ao contrário. Vamos colocar 10 mil de... Desculpa, 10 mil de Petro, que é o que a gente vai vender, e multiplicar, ao invés de multiplicar por 1,91, que era o certo, eu vou te multiplicar por 1,75, tudo bem? Se alguém não concordar com isso, por favor, questione, grite. A gente está fazendo uma coisa meio de orelhada. Roxo, isso não parece engenharia, não parece estatística de foguete, nem física quântica, mas não é, gente. A gente faz desse jeito mesmo, é aproximado, porque não há exatidão. Esse tal desse beta muda toda hora. Então a gente só está dizendo que ao invés de comprar 19 quilos de OGX, nós vamos comprar um pouco menos, 17,5, porque ela é mais volátil mesmo. É só isso, né? A OGX 1006 é o preço que a gente está comprando a OGX, e a Petro a gente vai comprar por 19,09. Roxo, não era melhor ter feito isso ontem? Era, mas ontem não foi dia de bate-papo, não foi dia de chat. Talvez a gente tivesse feito com uma proporção muito melhor, mas não tem problema nenhum. Outra coisa, como a gente está 13% longe da média, eu acho que a gente poderia colocar a saída, pelo menos a primeira saída parcial, com uns 4% de lucro. Pelo menos com 4% de lucro. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar e vai ter que sair com um ratio menor. Não é isso? Para sair no lucro, a gente vai pegar e vai multiplicar isso aqui por 0,95. É isso aí. A nossa saída anterior à saída do YouTube com o Bradesco, ela é mais alta. E a saída da OGX com a Petro, ela é mais baixa. Por quê? Porque no caso do YouTube com o Bradesco, a gente está fazendo de um jeito. E no caso do OGX com Petro, a gente está fazendo o inverso. Parem um pouquinho para pensar sobre isso, que vocês vão entender o que a gente está falando. Não vou explicar mais uma vez, porque a gente já explicou várias vezes essas relações entre o que é a ponta comprada, o que é a ponta vendida, o que você divide por o quê, tá certo? Vamos continuar então, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não tem pergunta não. O Aguiar está dizendo assim: Roxo, seria possível fazer um programa para ensinar a estratégia do pozinho, quando operar e como operar? Vamos fazer isso sim, vamos fazer isso em alguma segunda-feira. A gente faz uma palestra só sobre o pozinho. Vou anotar aqui, estamos anotando aqui. Legal. Vamos ver agora outro par. Vamos ver um par legal em outra área. Vamos ver uma área de construção, tá? Vamos ver uma Gafisa GFSA 3, que é um dos papéis que mais caiu aí ultimamente, com uma... Qual papel que você falou lá? MR... Não, qual que é o papel que você falou? Com construção? PDG. PDG 3. O processador já não está funcionando muito bem a sua hora, né, tio? Né, gente? Vamos lá. Gafisa com PDG. Vocês podem ver que a relação ela chegou a valores bem baixos, né? Sendo que a Gafisa caiu muito com relação a PDG durante do meio de 2011 até começo de 2012. Depois não foi nem que a Gafisa parou de cair, ela continuou caindo, mas a PDG deu uma baita afundada, que foi o que aconteceu aqui, tá certo? Então seria uma oportunidade de comprar aqui nesse caso a PDG e vender a Gafisa. E agora o inverso. Novamente a gente tem a oportunidade de vender PDG e comprar Gafisa. Roxo, será que vale a pena? A Gafisa não é uma empresa que está reestruturando, que está com um monte de problema. A PDG, por mais que tenha bastante problema na área de construção e principalmente a própria PDG particularmente tenha problemas, não são problemas tão grandes quanto a OGX. Desculpa, enquanto a Gafisa. Vale a pena fazer essa estratégia? Olha, eu estou sugerindo a estratégia, estou dizendo que é possível que a gente mesmo faça aqui, por conta que ela está 2% desviado da média e tem essa oportunidade de fazer a compra do spread. Agora, tem que colocar o stop, tem que sair se a coisa der errado. Por quê? Porque isso pode degringolar muito mais. A Gafisa pode cair mais 10, 20, 30% sozinha e inclusive até cair tudo isso com relação a PDG.
mas de qualquer maneira talvez seja uma oportunidade. Só vou anotar aqui, gente, porque só vou anotar aqui para a gente ter mais um papel para a gente estudar na semana que vem. Então vamos lá. Vamos anotar aqui. O spread atual 0,6426. 0,6426. Então, 0,6426. O que nós vamos fazer? No dia 6/6, a gente vai comprar Gafisa. Vamos vender 10 mil de PDG. PDGR 3. E aí a gente vai pegar e vai ver quantas Gafis a gente compra vendendo uma PDG. Não vou fazer cálculo de beta porque eu não sei exatamente como é que é o beta. Eu acho que o da Gafisa é maior do que o da PDG, mas eu não vou entrar nesses detalhes não, tá? Não é multiplicar, é dividir. Desculpa, gente. Fiz a conta errada. 15.500, tá certo? Vamos comprar 15.300? Comprar 15.300 por quê? Por causa das diferenças de beta, né? Lembrando que o beta da Gafisa é um pouco maior que o da PDG. O que é preço de Gafisa, TG? Qual é? Gafisa. Enquanto isso eu faço os cálculos de saída. O stop, vou fazer o mesmo cálculo que a gente fez em cima, multiplica por 0,98, pega o atual, então o stop seria em 0,62. E a saída, como a gente está 2% distante da média, também vou colocar 2% para sair. Então 1,02 multiplicando. Então a gente está entrando a 64, a saída seria 655 e o stop seria 0,629, tá certo? Os preços são 2,13, é o preço de Gafisa, e o preço de PDG está 3,34. Legal, tá salvo. Não vou colocar mais nenhuma estratégia na planilha hoje para a gente poder ter tempo de conversar um pouco mais sobre as estratégias. Legal, vamos lá. Vamos pegar um setor de siderurgia. Que tal a gente pegar a pior empresa do setor de siderurgia, o ZIM 5, fazer que nem o Stanbrook fez, né? Comprou um monte de ação de ações da Uzi Minas, ele comprou uns 15% da Uzi Minas, depois descobriu que não ia conseguir tomar o controle, está sentado em cima das ações. Só como curiosidade, é uma fofoca de mercado. CSN, e vamos ver como é que tá. Veja que ela até escapou aqui da tela, né? A Uzi Minas caiu muito com relação a CSN nos últimos ano e meio, e a gente está 12% desviado da média. Significa que a Uzi Minas caiu muito mais que a CSN. E vamos anotar, vamos anotar esse ratio aqui também de 0,60. Fica até interessante. 0,60. E aí a gente vai fazer o seguinte ratio. Até agora ninguém falou assim, Roxo, e como é que tá a ISA 3/4, né? Precisamos ver como é que ela tá. Então o long é o ZIM 5. O short é CSNA 3. E a gente vai entrar 0,60. Vamos colocar essa é a entrada, desculpa, 0,60 é a entrada. Vamos fazer a mesma equação, 2% de ganho para sair no stop, e para sair no ganho mesmo, para sair no lucro, vamos fazer 5%.
Legal. Então a gente sairia 0,63 e no lucro ou estoparia 0,588. É assim que a gente faria. Eu não vou nem anotar aqui os preços, vou colocar só a quantidade, tá certo? Vamos considerar que a gente vendeu 10.000 CSN e vamos simplesmente pegar e multiplicar, dividir pelo ratio. Pegar os 10.000 e dividir pelo ratio, que é 0,60. 16.666, vamos por 16.600. Legal. Estou salvando e vamos ver como é que anda a Wisa. Wisa 3 e Wisa 4. Vamos puxar. Está dizendo que não trouxe nenhum dado. Eu não sei se o sistema está fora do ar, se eu não tenho alguma coisa errada. Deixa eu rodar alguma outra coisa, ver se é problema no sistema ou se no sistema todo, se é só na Wisa. Faz um favor para mim, TG. Dá uma testada aí e se não pega as cotações que a gente faz na mão. Legal. Como é que enquanto isso, vamos ver aqui quais são os pares ON com PN, que são aqueles que não são os intrasetoriais que a gente estava vendo agora. É a mesma empresa, a única diferença é o ON e PN. Vamos ver qual que está com o maior desvio da média. O maior desvio da média é TAN. TAN 3 com TAN 4. O que aconteceu? Como houve uma grande alta, né? A TAN 3 veio subindo aí nos últimos um ano e pouco, algumas vezes por conta de eventos corporativos da própria empresa, a fusão com a Lanchile, coisas assim. Provavelmente é o que aconteceu aqui, essa grande queda da TAN ON com relação a PN. Pode ser que seja uma oportunidade também, tá certo? Só para mostrar para vocês. Retornou alguma coisa aí, Trevor? Não. Não retornou nada? Me dá os preços então. O sistema, gente, ele faz mais de 200 mil combinações, segundo me contou o arquiteto responsável por ele. Pode passar os preços, tá, gente? 0,20 e 0,32. 0,32. Liquidez de R$800. A liquidez é mínima, gente. Isso aqui não dá para fazer não. É só uma questão realmente didática, tá? Vamos ver como é que anda o spread. Vamos dividir o menor pelo maior. A gente já tem 0,625, tá certo? A gente entrou a 0,60, tá? E o nosso stop era, não colocamos nada de saída, mas vamos desmontar, né? A 0,625. Não sei se teríamos conseguido, só para mostrar para vocês que essa operação ela foi feita, montada, terminada. Eu vou pintar ela de cinza só para saber que a gente já terminou essa operação e ela já deu lucro, certo? Pintamos aqui de uma cor um pouco mais escura. Vocês não estão vendo nada, né, gente? Desculpa, não estava na tela. Tá aqui, ó. Eu coloquei a saída 0,265, tá certo? E a gente ganhou 1 centavo nessa brincadeira, vezes 10 mil. A gente ganhou 10 mil centavos, né? A gente ganhou 100 reais, é isso? 100 reais foi o ganho dessa estratégia, só para mostrar para vocês como funciona. E 10 mil ações não seria muita coisa, seria 3 mil reais para cada lado. Então, de fato, é um lucro percentualmente significativo. Gente, já se passou 40 minutos do nosso bate-papo. Eu acho que o TG já deu a contribuição dele essa semana. Acho que colocá-lo de novo explicando as coisas que ele faz agora no final do dia seria um pouco repetitivo. A gente tem TG de novo amanhã não, sexta-feira cedo.
Ele é a única pessoa do escritório que virá trabalhar, então aproveitem e compareçam aí, assistam a programação dele. E eu vou deixá-los por aqui, vejam como a gente tem melhorado esse programa de long and short, como hoje foi muito mais legal, a gente já teve saída, uma série de coisas. A ideia é essa mesmo, evoluindo aos poucos, melhorando, assumindo onde as coisas estão erradas. Acho que assim nós juntos, né, vocês e a gente, vamos bastante longe, tá certo? Um grande abraço para todo mundo, ótimo feriado, semana terminando super melhor do que estava aí no meio da semana, e hoje cedo a gente cantou a bola direitinho, né? É lógico que indicar o que é para fazer depois que o futuro já abriu é fácil, mas de qualquer maneira acho que a gente está bastante alinhado com os movimentos de mercado e isso devido ao acompanhamento de vocês e ao nosso dedicação aqui. Então vamos continuar acompanhando e evoluindo aí com a programação. Um grande abraço para vocês então, e de leve na pinga no feriado, para segunda-feira tá todo mundo bem novamente, para quem não for trabalhar na sexta, tá bom? Um abraço.